Rede Gesla de Televisão orgulhosamente apresenta Vendo TV com Júnior Gesla. Um podcast sobre notícias, comentários e histórias de televisão. Com vocês, o apresentador de maior audiência da internet nacional, Júnior Gesla. Olá, você que nos acompanha pela Rede Gesla de televisão, seja pelo Spotify, no nosso Vendo TV com Júnior Gesla, ou então na Rede Gesla de televisão mesmo, no nosso YouTube. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês por nos acompanharem. Algumas semanas de folga, algumas semanas sem assunto, na verdade, não é, Nobari? E aí a gente volta agora para falar mais sobre TV brasileira, para falar sobre TV regional, enfim. Se você não gosta do nosso trabalho aqui, não se esqueça de seguir o nosso podcast no Spotify, ou então se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e o comentário aqui na Rede Gesla de televisão, que vai ser muito importante eu receber o feedback de vocês, certo? Bom, hoje a gente vai falar sobre TV regional, a importância que esse tipo de coisa tem, né? Acho que para quem vive fora do eixo Rio-São Paulo, pensar que existe uma emissora local que vai transmitir aquilo que é a sua realidade mais próxima, que é aquilo que você vai viver no dia a dia, ou que vai refletir mais as questões culturais do local onde você mora também, é algo que é meio reconfortante para quem gosta de televisão, né? E o Rio Grande do Sul sempre teve algumas emissoras que fizeram isso de formas das mais variadas formas, né? Mas hoje eu quero falar sobre um canal que faz parte de um grupo de comunicação muito antigo, que foi vendido lá em 2007, e que deixou muitos comunicadores como legado aqui pro estado e tudo mais. E eu queria já de antemão dizer para você que está assistindo e que é de outro estado do Brasil, que coloque aqui embaixo nos comentários qual tipo de programa, qual emissora marcou a história do seu estado, que é algo local e que é algo que não é conhecido no resto do Brasil. Eu já falei sobre isso, né, Nobari, num Jogando Conversa Fora, se eu não me engano, em que a gente comentou sobre os programas locais, né, aquela faixa da Globo das 2 da tarde, né, que as emissoras afiliadas colocam seus programas locais, mas com certeza existem outras histórias de canais que sejam quase que totalmente regionais e que fazem sucesso nessas regiões e eventualmente vão se expandir para outros estados, para outros locais, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por algum tempo, eu me lembro que a TV Diário, que acho que era de Fortaleza, era do Ceará, se eu não me engano, pegava na parabólica, então você conseguia assistir essa TV que era praticamente 100% local, né? E conseguia ver na parabólica, conseguia acompanhar isso dessa forma. Mas aqui no Rio Grande do Sul, a gente sempre teve emissoras que, de uma forma ou de outra, de uma forma geral, acabavam tendo alguma afiliação, né, algum estilo de afiliação, e que com isso acabavam perdendo muito espaço da produção e da programação local, a não ser na parte jornalística, né? E é aí que eu quero falar um pouco sobre a TV Guaíba, que faz parte da história do Rio Grande do Sul. Quem mora aqui no Rio Grande do Sul vai saber do que eu estou falando. Quem não mora aqui vai ficar sabendo um pouco sobre a história da Guaíba, que foi uma emissora que encerrou suas atividades em 2007, daqui a pouco eu conto por quê, mas que foi uma das únicas emissoras do Rio Grande do Sul que nunca teve uma afiliação direta com nenhuma outra emissora. Uma afiliação que fosse clara, do tipo 20 horas da programação, ou um pouco menos, 18, 20 horas da programação eram dessa cabeça de rede. A Guaíba teve esse perfil. A Guaíba, ela fazia parte do sistema Caldas Júnior de comunicação, que tinha o jornal Correio do Povo e também a Rádio Guaíba, né? A Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha, que hoje continuam existindo, né? A Rádio Gaúcha faz parte do grupo RBS, da RBS TV, que é afiliada da Globo, e a TV Guaíba hoje está vinculada a Rádio Guaíba está vinculada hoje à TV Record, que comprou esse sistema. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o sistema Caldas Júnior teve muito sucesso nos anos 70, 60, 70, início dos 80, nesse embate direto com a Rádio Gaúcha, né? São duas das rádios mais antigas com abrangência estadual, né, no Rio Grande do Sul, e a Rádio Guaíba e a Rádio Gaúcha sempre disputaram muita audiência. Mas nos anos 70, início dos anos 80 e um pouco antes também, a Guaíba dominava a audiência. A Gaúcha tinha muita dificuldade de conseguir retomar uma posição de dianteira nessa audiência, então a Guaíba tinha muito essa frente de audiência, e com isso
nisso também, em 79, surgiu a TV2 Guaíba, o canal 2 de Porto Alegre, que tinha até o final da sua existência, tinha uma vinheta que é inesquecível. Eu me lembro de assistir muito na casa da minha avó, de uma forma muito nostálgica, assim, porque era uma emissora que ali no início dos anos 2000, ela começou a ficar um pouco obsoleta com relação às demais, começou a ficar um pouco para trás, né? Mas tinha ainda aquela chamada ZYB 622, Sistema Caldas Júnior de Comunicação, TV2 Guaíba. O Rio Grande se vê aqui, é alguma coisa assim. Enfim, e tinha essa configuração aí da TV Guaíba, que lá em 79, já quando começou as suas atividades, ela tinha o jornalismo e o esporte locais muito fortes, né? Essa questão do jornalismo local muito forte, o esporte também. A dupla Grenal, até hoje, ela fornece muito conteúdo para as rádios que são locais no Rio Grande do Sul. Mas enfim, de uma forma geral, a TV Guaíba começou essas atividades em 79, a TV Gaúcha, que depois viraria a RBS TV, já existia, ainda não tinha sua afiliação direta com a Globo, mas a TV Guaíba, lá no início, além desses conteúdos, já tinha a exibição também de filmes e séries da Paramount, que eles pegavam de distribuidoras diretas, então não tinha uma coisa que passava para o Rio e São Paulo, era uma negociação direta que a Guaíba tinha, né? E aí, a gente tinha outros canais também no Rio Grande do Sul que privilegiavam essa questão da produção local, né? Nessa época, a TV Gaúcha, que depois virou a RBS, e a TV Difusora, que depois virou a Band, já eram canais que tinham essa premissa de programação local somente. Mas depois, no início dos anos 80, já começou esse processo de afiliação, né? E com relação à TV Guaíba, nunca houve uma afiliação direta a nenhuma emissora, como eu falei antes. E aí, em 81, a TV Difusora, que virou a Band, o canal 10 de Porto Alegre, a TV Difusora foi vendida e com isso grande parte da programação local da Difusora foi para a TV Guaíba, que tinha essa demanda, essa necessidade de ter mais horário de programação. Nessa época a Guaíba tinha, se eu não me engano, 6 ou 7 horas de programação diária e aí conseguiu ampliar isso para iniciar ainda pela manhã, tipo 10h30 da manhã já iniciava a programação. Essa é outra curiosidade, né? Eu sou de 91, então eu não vi muito esse universo de televisão saindo do ar na madrugada e iniciando o dia de novo depois, mais tarde. Mas a TV Guaíba, se eu não me engano, até o início dos anos 2000 por aí, até 10 da manhã, 11 da manhã, a programação ainda não tinha começado. Tinha as barras de cores, né? Ali com o horário e alguma música clássica, alguma coisa assim. Então tinha essa realidade aí. Outra coisa que eu queria colocar aqui sobre a TV Guaíba e essa questão foram os programas locais, os programas clássicos, né, tradicionais. O Cadeira Cativa é um programa que até hoje existe, só que agora na Ubra TV, né, foi transferido depois que a TV Guaíba saiu do ar. O Cadeira Cativa era um programa esportivo que começou sob as mãos, sob o comando, né, do Armindo Antônio Ranzolin. Para quem não conhece Armindo Antônio Ranzolin, ele foi um dos maiores nomes do rádio gaúcho da história e ele é pai da Cristina Ranzolin, que hoje apresenta e já apresenta há muito tempo o Jornal do Almoço. Ela também apresentou o Jornal Hoje com o William Bonner lá no início dos anos 90. Mas enfim, o Armindo Antônio Ranzolin, ele teve essa caminhada aí na TV Guaíba com o Cadeira Cativa, inaugurou esse programa que é tradicionalíssimo de esportes, né? E ter conseguido também criar outras programações dentro da Guaíba antes dele se mudar para Gaúcha, né? Um grande time da Rádio Guaíba saiu da Guaíba para Gaúcha no meio dos anos 80 e início dos anos 90. De toda forma, o Cadeira Cativa foi esse programa tradicional. O Querência também era um programa de tradicionalismo, né, gauchesco. Nos domingos também foi um programa que ficou boa parte do tempo no ar durante a existência da TV Guaíba. O Palavra de Mulher nos últimos anos, acho que a partir dos anos 90 também foi outro programa feminino e tradicional da TV Guaíba. E a última fase da Guaíba, que foi a partir dos anos 2000, de 2000 a 2007, ainda tinha esses filmes clássicos e essas produções, videoclipes também passavam na TV Guaíba, e tudo isso me impressionava muito porque era uma negociação direta, não tinha uma afiliada. E nessa última fase, final dos anos 90, início dos anos 2000, Jornada nas Estrelas, James West, Sabrina Aprendiz de Feiticeira, esse tipo de coisa era o que passava na TV Guaíba. Barrados no Baile aparecia na Guaíba também, enfim.
E aí, em 2004 também teve um outro momento muito marcante, embora tenha sido nos 3 últimos anos da Guaíba, que foi o fato deles terem adquirido o Campeonato Gaúcho com exclusividade. A RBS chegou a tentar negociar com eles a exibição de algumas partidas, mas não houve consenso, e em 2004 a Guaíba conseguiu transmitir sozinha o Campeonato Gaúcho daquele ano, com retransmissoras da Rede Pampa em lugares do estado em que a Guaíba não funcionava. Isso tem um peso muito grande, né? Porque a RBS já era muito forte, muito maior do que todas as outras nessa época, então foi algo muito marcante. De toda forma, depois, nos anos seguintes, a Guaíba continuou exibindo o Gauchão, mas aí no esquema inverso, né? Aí a RBS, se eu não me engano, tinha os direitos da maioria dos jogos e a Guaíba retransmitia alguns outros, né? De toda forma, a gente tem na história da Guaíba, da TV Guaíba, né, toda essa configuração que eu falei. E aí, depois de todos esses anos, né, iniciou em 79 e encerrou as atividades em 2007, portanto, vamos lá, Nobari, vamos fazer a conta, porque a gente consegue fazer isso. Quase 30 anos, né, depois da sua inauguração, em 1º de julho de 2007, a Record TV comprou todo o sistema Caldas Júnior. No caso, o Jornal Correio do Povo, também a Rádio Guaíba e a TV Guaíba, que virou Record RS, né? E aí acabou esse pedaço da história da TV gaúcha, né, da TV do Rio Grande do Sul, porque a TV Guaíba tinha muito essa cara regional. Embora a Record tenha investido bastante, se não me engano, em 6 ou 7 horas de jornalismo local, não há mais aquele apelo local que a TV Guaíba tinha. E não tem mais nenhuma emissora hoje, acho que consegue fazer isso de uma forma tão consistente no Rio Grande do Sul. A TV Pampa, que hoje talvez seja a que consegue mais fazer isso, ela é afiliada à Rede TV hoje, e ela foi uma das razões para que a Record comprasse o sistema Caldas Júnior, porque a TV Pampa alternou a afiliação por muito tempo entre Manchete e Record. Às vezes ficava 2 anos com a Record, 2 anos com a Manchete, 2 anos com a Record e com a Manchete, ia mudando muito, tinha uma instabilidade nessa questão de afiliação, e aí a Record acho que ficou de olho nessa possibilidade de comprar o sistema Caldas Júnior e não ficar mais na mão, né, do Grupo Pampa nesse sentido. Me parece que foi mais ou menos isso que pode ter acontecido. De toda forma, a TV Pampa hoje faz uma programação local também, que talvez seja a mais extensa dentro da grade de programação, com variedades, enfim, algumas coisas nesse sentido. De toda forma, a TV Guaíba, e também tem vários nomes remanescentes da Guaíba que foram para Pampa, né, depois da saída da Guaíba para a entrada da Record TV, e tudo isso que eu tô dizendo tem relação com essa questão da TV local, né, e de tudo mais. Porque hoje a gente tem muito pouca programação local fora do eixo Rio-São Paulo, fora dessa estrutura. São horários, geralmente, que não são muito interessantes comercialmente, né, então as emissoras cedem esse horário para suas afiliadas, mas, de uma forma geral, a gente tem uma programação que é centrada no Rio-São Paulo e que era algo que não existia tanto quando essas emissoras conseguiam se manter no ar por mais tempo, né. E a Guaíba é um grande exemplo disso, assim como a TV Pampa foi aqui, a TV Difusora foi lá antes disso, né? E outras tantas emissoras que foram passando aqui pelo nosso estado. E eu queria perguntar para você que tá aí do outro lado também, para deixar seu comentário sobre as emissoras locais que marcaram a sua infância ou a sua vida aí no estado ou na cidade em que você mora, pra gente poder trocar essa ideia. De toda forma, eu quis trazer esse assunto aqui porque a TV Guaíba sempre me marcou muito com essa questão de ser local, de eu saber que essa programação estava rolando em Porto Alegre, que estava acontecendo próximo, né, da gente. Então, isso acho que alimenta o sonho de quem quer trabalhar com TV, quem imagina esse universo televisivo que a gente está vivendo aqui agora com a Rede Guesla de televisão. É muito especial você ter essa possibilidade de conhecer algo que está próximo, né? Quando eu conheci a TVE RS lá no Morro Santa Teresa, em Porto Alegre, eu tive muito essa sensação, porque todas as emissoras de TV em Porto Alegre elas são bastante próximas. A RBS fica na base do Morro Santa Teresa, e aí você vai subindo, tem o SBT, Canal 5, tem a Record também, a TV Pampa acho que fica um pouco mais distante, mas a TVE fica muito próxima ali dessa estrutura que fica, né, que ficava a TV Pampa também, se eu não me engano. Enfim, e ter essa percepção que a televisão tá próxima de quem gosta desse universo é um negócio muito legal. E acho que as emissoras locais, elas conseguem fazer isso. Elas conseguem aproximar isso do seu público. É lógico que o jornalismo local já faz isso diariamente, né, consegue chegar próximo de onde você tá. Mas
uma TV que seja inteiramente local, ela tem um outro aspecto, um outro apelo. Quando você se vê identificado ali com aquilo que está passando na tela o tempo todo, tem um gosto especial, tem uma coisa que é legal de acompanhar, e eu espero que isso se fortaleça no futuro. E eu acho que tem chance disso se fortalecer a partir do ponto de vista de que a TV aberta vai minguar no sentido do tamanho que ela é hoje. E aí eu acho que a descentralização dela ser mais local, como o rádio é hoje em dia e continua funcionando bem, provavelmente vai criar esse elo de novo com o público que gosta de televisão e que gosta de ter essa proximidade com o conteúdo local, né? Então eu acredito que pode acontecer de a gente ver um movimento de retorno às origens das televisões locais no longo prazo, né? Conforme o streaming for avançando, a conexão de internet das pessoas também for avançando, eu acho que a gente vai ter grandes possibilidades aí nesse sentido pela frente. Certo, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu curti demais fazer, lembrei de muita coisa da TV Guaíba, que embora fosse muito pequeno, né, Nobari, eu me lembro de algumas coisas e me lembro da sensação de estar perto de uma emissora que produzia conteúdo local dessa forma. Certo, meus amigos? Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like e o comentário, ouçam os outros episódios de Vendo TV com Júnior Guesla, que estão bem legais também, e a gente se vê em próximas edições do nosso podcast. Um beijo, se cuidem, fiquem na Rede Guesla e a gente se vê. Até, valeu! Vendo TV com Júnior Guesla.